Esta semana, na bancada desportiva, recebemos mais dois irmãos que fazem parte da história do Grupo União Sport. João Carlos Vermelho Fradinho, 41 anos, e Rui Filipe Vermelho Fradinho, que tem 37 anos. Ambos jogaram no Grupo União Sport, ambos jogaram também no Estrela Escorolense. Portanto, tiveram a felicidade de partilhar não só o seu crescimento, mas também o crescimento em termos do futebol. Desde os escalões de formação, porque tanto um como o outro, desde muito cedo, entraram nos escalões de formação do Grupo União Sport. O João, salvo erro, com 20 épocas do Grupo União Sport, 5 da Estrela Escorolense. O Rui, também com 20 épocas de Grupo União Sport, 3 de Escorolense, uma de Lusitano, nos escalões de formação, e ainda uma no Valenças. Em termos de futebol, João, na vossa infância, como é que era a vossa relação em termos de futebol? Tu foste médio, ele cedo foi para os guarda-redes. Como é que cresceram a viver o futebol em termos familiares? Então a resposta é fácil, não é? Era eu a chutar à baliza e era o meu irmão a defender. É simples, não é? Desde pequenos, nós só temos 3 anos de diferença, desde bem pequenos jogamos futebol juntos, né? E a nossa infância era simples, ele à baliza e eu a chutar, ele levava umas boladas e eu treinava o remate, né? Tenho umas recordações, bem, quando nós éramos bem novos, do meu irmão uma vez levar uma bolada de um colega nosso que nós estávamos a jogar aí, nas alturas ainda da equipa do José Chico, que foi onde nós começámos a jogar, que era equipas de bairro, e ele levar uma bolada e desmaiar. Pronto, e eu apanhei um grande susto, que eu pensei que ele, pronto, nunca o tinha visto desmaiado, né, com os olhos revirados, mas pelo menos defendeu a bola, não foi gol, desmaiou, mas defendeu a bola. E depois, mais tarde, voltou a acontecer, já no União, salvo erro, nos infantis, nós jogámos juntos nos infantis, que ele era bem mais novo, que lá está, tinha uns menos de 3 anos, e eu, foi com uma bolada minha, eu é que lhe acertei, fiz um remate, ele defendeu a bola, ainda meteu a bola a jogar, e quando fui, pronto, o instinto de irmão, vi que ele não tinha ficado bem, e quando cheguei ao pé dele, lá estava ele desmaiado novamente, com os olhos revirados, e através porque tinha levado uma bolada no estômago e tinha desmaiado. Eu apanhei 2 sustos, jogámos futebol, foram esses os 2 sustos, pronto, que eu realmente assustei naquela altura, porque o vi com os olhos revirados, tinha desmaiado, pronto. Mas a bola não entrou, ou seja, o homem dava o corpo às balas, porque eram autênticas balas pelos vistos, para colocar este homem a dormir, meu Deus. E Rui, desses tempos de criança, que o teu irmão lembra-se desse lado mais aflitivo e de treinar contigo o remate e tu à baliza, e tu, quais são as recordações que tens também dos tempos de criança e quando deixavas de dormir após levar esses petardos, como é que era? Depois acordava e tinha que me aguentar. Por acaso essas 2 vezes foram 2 sustos, foram as 2 únicas vezes que desmaiei na minha vida. Uma foi com uma bolada dele e outra foi no outro jogo da equipa de bairro. Mas as maiores recordações que eu tenho era ali em frente à nossa loja, quando jogávamos ali na relva, ali nos táxis, era eu, o meu irmão e o Seatra. Eles jogavam um contra o outro e eu à baliza, e depois às vezes ia bolas para a avenida e bolas para todo lado. Às vezes tínhamos os velhos ali a variar com a gente e os taxistas e os polícias às vezes na altura, mas aquilo era uma altura em que valia tudo. Depois eu atirava-me para o chão, sujava-me todo, aquilo às vezes tinha lá dejetos dos animais às vezes também. Mas aquilo era uma altura em que valia tudo. E essas recordações, é que eu e o meu irmão e o Setra já jogamos futebol muito tempo antes desde a União. Ele morava ali ao pé e essas recordações são recordações que nunca se vão apagar. E são amizades que realmente ficam para toda a vida, e é tão bom recordar esses tempos em que a malta, aqui nos bairros, até mesmo de Montemoro, faziam os campos, faziam as balizas, juntavam-se, era os de cima contra os de baixo. Aquilo normalmente não acabava de forma muito pacata, mas que de facto eram outros tempos em que se vivia a rua de outra forma, e vocês viviam a rua em plena, então, vila de Montemoro Novo. Naquela altura, Rui, entre o Seatra e o João Fradinho, quem é que tinha mais jeito? Eles tinham os 2 jeitos, mas o meu irmão também, como era um bocadinho mais velho que o Seatra, na altura o corpo fazia diferença, se calhar o meu irmão tinha um bocadinho mais de jeito, mas eles batiam-se os 2 bem. E depois era eu na baliza a levar a bolada, era o que eu gostava, mas acho que o meu irmão na altura se calhar jogava um bocadinho melhor. Ainda desses tempos, começaram na rua, mas depois encontraram-se num ambiente com um bocadinho mais de ordem, que eram os treinos do Grupo União Sport, os jogos já oficiais. Como é que foi feita essa transição? O que é que os fez sair dos jogos de bairro, para o Grupo União Sport? É simples, o Grupo União Sport na altura organizou a equipa infantil, eu tinha 10 anos, fui-me inscrever, né, para os treinos, e depois fiquei. Nós também não éramos muitos, né, não é daqueles clubes onde aparecem 1000 para escolher
20, ali se calhar apareceu, já não me recordo, mas devem ter aparecido 16 ou 17 e ficou tudo, e depois a partir daí começou a evolução. Eu sou muito sincero, na altura, não quer dizer que tenha depois evoluído muito, mas na altura eu não conseguia dar um pontapé na bola praticamente de jeito, né? Eu só consegui evoluir alguma coisa devido ao treinador que tive, principalmente, que tive o mesmo treinador desde os infantis até aos júniores, que hoje em dia já não está entre nós, foi o Luziário Pinto. E graças a ele e graças ao nosso trabalho e graças à camaradagem que havia, à grande amizade, aos grandes amigos que nós conquistámos depois nesses anos todos, né? Desde os infantis até aos júniores, e pronto, e era uma situação completamente diferente, era uma coisa mais organizada, treinávamos semanalmente, havia jogos, havia árbitros, o campo era grande, porque na altura nós, quando começámos os infantis, né? Como agora, jogámos no campo de futebol de 11, o campo que mais acabava, né? Nós não conseguimos, por exemplo, nós tínhamos o nosso central, o nosso guarda-redes a bater pontapés de baliza, quando estava muita lama, a bola nascia da grande área, né? Era tão simples quanto isso, mas principalmente também o grande orgulho que era vestir a camisola da União, que é desde bem pequeno que comecei a acompanhar a União, comecei a ser apanha-bolas, vinha aqui para o estádio, e foi um grande orgulho sempre a vestir a camisola da União. E o Rui atrás, também a acompanhar um bocadinho estas andanças. Do que te lembras também desses tempos? Também acompanhaste a entrada do teu irmão no Grupo União Sport? Entraste um pouco depois? Como é que foi? Eu entrei, acho, depois no ano a seguir, quando ele já era segundo ano de infantil. Entrei eu com 8 anos. Lembro que o meu primeiro jogo pela União foi num torneio que houve ali em Évora, que foi da seleção de Évora, que a seleção de Évora jogou contra o Benfica. E antes houve uns jogos, houve de União com Estremoso, ou o que é que foi, e houve uns jogos das outras equipas, e o meu irmão foi à seleção, mais uns 2 ou 3 aqui da União. Como o guarda-redes também era o Pinas, também foi à seleção, eu fui e joguei pela União. E até joguei esse jogo sem óculos e tudo, sem ver nada, joguei ali só um bocadinho, joguei ali 10 minutos. Não me lembro do resultado, mas foi a primeira vez que joguei pela União, foi sem óculos e tudo, sem conseguir ver nada. Não me lembro do resultado mesmo, mas foi uma experiência que não recomendo a ninguém jogar sem óculos, com a falta de vista que eu tenho. A partir daí começámos sempre a tentar procurar uns óculos para eu poder jogar futebol. A tua imagem de marca foste o primeiro, certamente, e até porque em termos familiares há uma tradição muito forte em termos de ótica e de fotografia, e isso facilitou um bocadinho. Quando começaste a jogar com óculos, como é que foi? Começaste a ver logo como é que eram os penaltis? Comecei logo a ver muito melhor, a diferença foi enorme. Foi do dia para a noite quase. Às vezes tinha que me habituar de início, cada vez que mudava de óculos era um bocado complicado, porque já estava habituado aos outros antes, e quem usa óculos, e principalmente no desporto, ali os primeiros treinos era sempre mais complicado para acertar bem a vista com os óculos. Já não vejo a dobrar, mas na altura via a dobrar, e para acertar qual é que era a bola era um bocado complicado. Portanto, quando sofrias um golo eram logo 2, é isso? Era mesmo isso. Tiveram um caminho longo entre vários clubes. Do que é que fica de cada um dos clubes? Sei que a primeira paixão, o grande amor, é o Grupo União Sport. Passaram por mais clubes. Dos clubes por onde passaram, o que é que fica de recordação? O que é que os marcou também pelas passagens por esses clubes? Grupo União Sport, Corolense, também o Lusitano, Valenças. João, do que é que fica essa passagem que é feita de aprendizagem e de conhecer pessoas e também de boas memórias dentro e fora de campo? O meu sonho foi sempre jogar no União. Consegui jogar nas camadas jovens. Depois tive a felicidade também de, quando cheguei a sénior, passei logo para a equipa sénior. Eu no União, eu posso dizer aqui uma coisa, e os diretores todos que me acompanharam enquanto eu fui jogador, eu nunca discuti um vencimento aqui no União, nunca, nem um único cêntimo. Quis sempre aquilo que eles decidiam que me queriam pagar. Eu até disse várias vezes a vários diretores que até de borla eu jogava no União, mas como os outros jogadores também recebiam o seu vencimento, pronto, também era correto também receber o meu. E nunca discuti um cêntimo, nunca. No União, acho que se calhar fui algumas vezes prejudicado por culpa própria, pelo amor que eu tinha ao clube, porque ao contrário de outros colegas meus, que eu hoje em dia já fazendo a análise já frio, né? Quando havia ali, quando se apercebiam que não jogavam, ou que tinham poucas hipóteses de jogar, ou que eram menos utilizados, saíam do clube para ir tentar evoluir e tentar jogar noutros. Eu nunca fiz isso, não foi por não ter tido propostas, foi porque gostava de sentir ao clube, sempre senti o clube, sempre tentei dar sempre o máximo e o meu melhor pelo clube, às vezes prejudicando-me a mim próprio, em prol do clube, mas pronto, não me arrependo. Hoje em dia se calhar poderia fazer de outra maneira, mas pronto, na altura era o que pensava e não me posso arrepender, né? Do União, o que é que eu sinto? Então, do União, pronto, cumpri o sonho, joguei, fui feliz aqui, também tive muitas tristezas, conheci muitas pessoas, diretores, jogadores, e pronto, joguei aqui neste estádio, que era também sempre o meu sonho. E em relação ao outro clube que eu representei, pronto, é um clube totalmente diferente, um clube
onde recebe muito bem as pessoas, onde também fui muito feliz, onde tive a felicidade de jogar mais tempo e de conhecer novas pessoas, e também acabei por sair de lá feliz, porque cumpri o objetivo que queria, que era manter o Estrela Escoralense na divisão de honra aqui do Distrital e fazer lá a despedida. Pronto. Foi o último jogo que eu ainda hei de me lembrar para o resto da minha vida, né? Que foi mesmo até ao último minuto para conseguirmos a manutenção. Nem deu para pensar que estava a ser o meu último jogo, mas pronto, fiquei muito feliz. Ainda hoje me recordo e praticamente tenho pesadelos, né? Porque aquilo foi mesmo sofrer até ao fim, porque se nós não conseguíssemos pelo menos empatar, descíamos de divisão, né? E pronto, o meu último ano, se descesse de divisão, ficava muito triste, assim fiquei muito feliz. E Rui, quanto a ti, que passaste por mais clubes, o que é que fica de cada um destes clubes? O que é que fica da União? Fica muito mais, porque foi onde passei mais anos. Mas os primeiros anos da minha carreira, que foi o Lusitano, no último ano de Júnior, depois foi a União e Valenças, nesses 3 anos desci sempre. Até pensei que tinha alguma mala pata, apesar de no Lusitano de ser o nacional de Júniors, que era uma coisa completamente diferente do Distrital. E foi uma época excelente, apesar da descida, porque joguei com Benficas e Belenenses e é uma realidade totalmente diferente. Depois, o primeiro ano de União, descemos, fui para o Valenças, desci. Pensei, se calhar tenho de deixar de jogar futebol quando só a descer de divisão, mas depois a coisa equilibrou. No União, acho que o meu objetivo foi cumprido, durante estes anos todos, foi sempre jogar para meter a União na 2ª Divisão B. E no último ano que subimos, o meu ciclo no União fechou, e se hoje em dia ainda jogasse, nunca mais havia de jogar no União. Porque o objetivo era esse, porque sempre me habituei a ver a União na 2ª B, em termos das grandes equipas que a União teve aí, que eram profissionais da bola e tudo, e o objetivo era esse. Em relação ao Lusitano, foi um ano de aprendizagem nos Júniors, apesar de ter mexido de divisão, mas foi uma época muito produtiva. Do Valenças é tipo o Escoral, mas no Escoral levam aquilo mais a sério. No Valenças foi o vereador que me levou para lá, e também tivemos a lutar até ao fim pela manutenção, mas depois no último jogo que perdemos e descemos. Mas foi um bom ano, porque joguei sempre. E depois o Estrela Escoralense. No primeiro ano saí da União da 3ª Divisão para ir para a 2ª Distrital, para aquele pelado que o Escoral lá tinha, subimos divisão. No ano a seguir, já com o Sintético, fizemos uma época espetacular na divisão da Elite, ficámos nos 6 primeiros. Depois o último ano só fiz a pré-época em um jogo, porque o meu coração não quis que eu jogasse mais à bola. Mas o Estrela Escoralense foi onde fui muito bem tratado, e recomendo, pelo menos na altura, recomendava a todos os jogadores que, se jogarem pouco na União, ou se tiverem a oportunidade de ir para o Escoral, vão, porque acho que é um bom clube para evoluir. O João decidiu pendurar as botas, o Rui, infelizmente, foi obrigado a pendurar as botas porque o coração pregou-lhe uma partida daquelas que não estava à espera. Essa despedida forçada e antecipada, como é que foi vivida? Na altura eu nem me apercebi bem, foi quando fui para o hospital, assim, a única vez que chorei por causa disto foi quando o médico me disse que ainda podia, chegou ao pé de mim, olha, o futebol para si acabou. Depois de ter feito um cateterismo, ele chegou ao pé de mim e disse, para si o futebol acabou, nunca mais, foi a única vez que chorei. Acabou. Hoje em dia, se eu pudesse, ainda jogava a bola, ainda se calhar andava lá no Escoral a jogar e a dar uns frangos. O futebol, a vida pregou-me esta partida, olha, tenho que me aguentar. O futebol era um dos meus maiores amores. Agora ainda é, mas só vejo na televisão. Né? Agora nem posso ver ao vivo aqui União nem nada, só mesmo na televisão. E o João? Essa despedida nesse jogo que quase foi um pesadelo em termos de jogo em si, porque representava a manutenção, a razão de pendurar as botas foi pela idade, foi também pelo facto natural do rumo familiar, constituir família, o emprego. O que é que levou também a pendurar as botas? É simples. Eu tinha feito uma promessa à minha mulher, quando ela engravidasse, que eu ia deixar de jogar futebol. Porque as pessoas que estão por fora disto, nem se apercebem do tempo que nós perdemos e do tempo que nós não estamos com a nossa família, né? com a nossa mulher e com os nossos filhos, porque isto ocupa-nos muito tempo. Eu cheguei a estar aqui na União, treinámos quando não joguei nos plantéis profissionais. Nós treinámos 4 vezes por semana e chegava aqui às 7 da tarde e saía daqui às 9:30 da noite. Né? E, por exemplo, ao domingo é o dia inteiro, é um dia inteiro ocupado com isto. Praticamente. Por isso, pronto, eu decidi mesmo que tinha chegado a um ponto que já chegava. Já joguei muitos anos, já desfrutei muito e pensei mesmo, olha, é a altura correta. E também estava a ver já alguns dos meus colegas também a terminarem e então eu pensei mesmo, apesar de, sinceramente, achar que poderia ainda fazer mais uma época ou 2. Mas pronto, tudo tem um fim, né? E acho que o meu fim a jogar futebol chegou naquele ano e felizmente com a felicidade de termos conseguido o objetivo, né? Para esse ano. Uma pergunta para os dois: o que vos deu o futebol
e do que é que se sentem mais saudades? Para mim deu muita alegria e autoestima também e muitas amizades, principalmente isso. Há umas tristezas que sempre, porque é uma coisa que nós nos dedicamos muito e quando somos criticados e quando há derrotas, quando há problemas, nós sentimos muito, porque é uma coisa que nos esforçamos muito, que em termos físicos, em termos mentais, em termos de, por exemplo, eu falo por mim, eu joguei futebol desde os 10 anos até aos 35, eu dediquei de muita coisa, de sair à noite, de ir dos meus amigos, por exemplo, há muita gente que a gente ouve falar o Cristiano Ronaldo e que costumamos falar os grandes jogadores ganham milhões e que deixam de jogar futebol e que já não precisam de fazer e trabalhar, né? Mas nós também passamos por isso, também abdicamos de várias situações na nossa vida para podermos desfrutar de um desporto que nos dá prazer, porque nós, a este nível que nós jogamos, não chega para enriquecer, são apenas meia dúzia de tostões que nós ganhávamos ao fim do mês, que servia para beber umas cervejas, para umas jantaradas, para pouco mais do que isso, nunca eram valores que dessem para nós enriquecermos ou para nós termos uma vida de luxo. Mas não me arrependo de nada de ter perdido esses momentos e fiquei feliz. E o que é que mais saudades tenho? Ou dos domingos, sem sombra de dúvida, dos dias de jogo, aquele nervoso miudinho antes de começar o jogo, o pensar no jogo, o começar o jogo, o vestir a camisola do clube, o ir para dentro do jogo, começar o jogo, pronto, o primeiro toque na bola, o marcar golos, tudo, pronto, principalmente o domingo e os jogos. A mesma pergunta para o Rui, do que é que mais sente saudades e o que é que te deu o futebol? O que nós levamos aqui do futebol é mais as amizades que levamos, quase para a vida toda. Podemos não estar muito tempo sem falar com um dos... Acho que os meus melhores amigos conheci-os quase todos na bola. E podemos estar muito tempo sem falar, mas aí 4 ou 5 meses, quando falamos é sempre uma alegria. E falamos sempre de muita coisa e falamos de tempos antigos da bola, e principalmente das amizades, é o que fica mais. Do que assim mais falta também é do domingo. O domingo era o dia mais... Era sempre aquela ansiedade de acordar de manhã e ir para o jogo, sempre com aquele nervoso e com aquela ansiedade. Equipar, antes era o almoço, equipar, e depois do jogo também tenho muitas saudades da parte de depois do jogo. Beber cervejas até... Tenho muitas saudades. Falar do jogo, principalmente com o Nuno Brás, por exemplo, quando andávamos a jogar no Escoral, era de falar do jogo, de sermos umas malcaras um ao outro e de bebermos cervejas até estarmos bêbados e ir cada um para a sua casa. Houve algum treinador, algum colega da equipa que vos marcou, que fosse uma referência para vocês, que tenha marcado o vosso percurso? Sim, o treinador, pronto, já disse o nome dele há bocado, para mim foi o Luziário Pinto, sem sombra de dúvida. Depois no Xenos tive vários treinadores, também posso dizer que houve um que me marcou, que foi o meu último treinador, foi o Luís Patrão, que já tinha jogado futebol com ele, e para mim foram esses dois treinadores que me marcaram, sem sombra de dúvida. Curiosamente foi o primeiro e foi o último. Em termos de jogadores, pronto, apanhei muitos e bons jogadores, mas para mim a referência que foi no meu primeiro ano de sénior, quando cheguei aqui à União. A União tinha uma equipa profissional e foi o Marco Cláudio, que foi até agora o único internacional que a União teve nos seus plantéis. Para mim foi esse o jogador porque já na minha posição, na altura tinha a minha idade, já tinha jogado no Benfica, entretanto acompanhei aquela fase em que ele era meu colega, equipava-se ao meu lado e depois foi representar a seleção num torneio no Europeu, salvo erro, no Mundial, acho que foi na Nigéria, já não me recordo bem, e curiosamente, posso estar, salvo erro, foi considerado o melhor jogador do torneio. E pronto, eu via ali um grande futuro, pensei que ele pudesse chegar mais longe do que chegou, mas pronto, para mim foi essa a referência. E para o Rui, um treinador, um colega que o tenha marcado? O treinador nas camadas jovens também tive quase sempre o mesmo, que foi o João Serrano. Nas camadas jovens foi o que mais marcou. Em termos de séniores, o Ricardo Cravo, porque é pela pessoa que era e por... Naquele primeiro ano joguei sempre com ele e parecendo não, tive um treinador que teve aqui 3 anos na União, joguei pouco com ele, que foi o João Prates, e ainda hoje em dia às vezes falamos, por incrível que pareça, joguei pouco ou nada com ele, mas temos uma boa relação também. Tenho uma boa relação com todos os outros treinadores que tive, mas com esses se calhar tenho a melhor relação. Estou com o Luís Patrão, também tenho uma boa relação, apesar de não falarmos tanto. E jogadores, na minha posição, aqui na União passaram muitos e bons, mas houve uma época em que vi que eu não tinha a mesma hipótese, que foi com o Diogo Freire. Nesse ano ele defendia tudo e mais alguma coisa e até acabámos por subir de divisão. Em termos de guarda-redes foi o jogador que mais marcou, e tive outro com quem joguei aqui na União que também não sei como é que ele nasceu mais longe, porque com a idade que ele tinha, com os pés que ele tinha, como ele jogava aqui na União, que foi o Cau,
era acima da média. Não sei porque é que ele nunca chegou mais longe, porque jogava bem com os dois pés, assumia sempre o jogo quando as coisas lhe corriam mal, acima da média. E por acaso joguei com eles, com o Cal acho que joguei 2 ou 3 anos, com o Diogo só joguei 1 e foram nesse ano da subida da terceira. Por incrível que pareça, a União nesse ano foi campeão nacional da terceira divisão Série F. Chegámos a Montemor depois de termos sido campeões, não estava cá ninguém para nos receber. Tinha sido um momento de tanta alegria, chegamos a Montemor e é um bocado triste não termos ninguém para nos receber. E nesse ano tínhamos uma excelente equipa. E foram esses 2 jogadores que mais me marcaram. E falando em recordações e em momentos marcantes, qual foi para vocês o melhor momento em termos de futebol, em que sentiram aquela explosão de alegria por alguma concretização que vocês ou a equipa conseguiu? Eu tive várias, posso enumerá-las todas. Foi quando fui campeão em iniciados, quando fui campeão em juvenis, campeão distrital em juvenis, só com vitórias, quando fui campeão no meu terceiro ano de sénior a distrital pela União, e as outras 2 vezes que fui campeão também, com o Mister Perdigão e com o Mister Ricardo Cravo. Uma pessoa quando é campeão, quando atinge o fim da época e consegue o objetivo de ser campeão, é uma alegria tremenda, né? E depois também na minha última época, aqui na União, na terceira divisão, em que nós conseguimos também uma histórica manutenção também no último jogo. Pronto, muito saborosa, e nesse ano, ao contrário do ano que o meu irmão falou, tínhamos aqui muita gente, né? Uma multidão aqui à nossa espera depois da viagem que fizemos do Algarve até cá, já tarde, já perto da meia-noite. Pronto, foram essas alegrias. E também quando subi de divisão no Estrela Escoralense da segunda divisão para a primeira distrital, não fomos campeões, ficámos em segundo lugar, mas conseguimos o objetivo. E depois o objetivo também da minha última época, que apesar de na época antes termos feito uma época excelente, tínhamos um excelente plantel, e no último ano saíram muitos jogadores, e praticamente os melhores saíram todos. Nós tínhamos uma equipa muito mais limitada, mas no fim conseguimos o objetivo que era a manutenção na divisão maior, na divisão da elite. Rui, e em relação a ti, qual foi o melhor momento? Bem, tive alguns, fui campeão de infantis, campeão de juvenis, acho eu. Aqui na União também fui campeão 2 ou 3 vezes. Mas se calhar o mais marcante, se calhar por toda a envolvente, foi essa do lado de quarteira, da manutenção. Porque fomos todos convocados e eu até fiquei de fora com aquelas peripécias todas. Quando o jogo começou já estava bebedíssimo, pus-me a beber umas cervejas antes do jogo começar. Aquilo, havia lá muita gente de Montemor, eu fui lá para o bar, aquilo estava naquela indefinição, se havia jogo, se não havia jogo, andava lá, aquilo houve muito tempo. Quando começou o jogo já estava um bocado bebedíssimo, depois passava o tempo a ir ao bar a buscar a cerveja. Depois quando acabou o jogo, aquilo foi uma explosão de alegria, foi mesmo toda a história do jogo, aquilo merecia um filme quase. Toda a história do jogo, e depois como foi com o Julián a fazer 2 golos, com o Gomes a defender um penalti, e aquela história toda, e aquilo foi uma grande alegria. E depois quando aqui chegámos a tanto também foi a loucura. E essa vez que fomos campeões também na terceira divisão, em que éramos muito melhores que todos os outros, tivemos grandes jogos aqui, de ganhar 5-0 ao Juventude e de... jogávamos muito nesse ano. Tínhamos uma equipa acima da média para aquele nível, isso também, mas depois também lá estava. Subimos, foi uma alegria muito grande lá na Vidigueira, que foi quando subimos, e chegamos a Montemor e parece que não se passou nada. São momentos que entristecem, não é? Eu lembro-me bem disso. Nesta caminhada, o João inclusive já foi homenageado pelo Grupo União Sport, mas ficou alguma coisa por concretizar? Ficou alguma coisa por dizer? É simples, eu gostava de ter acabado a minha carreira, né, como jogador de futebol cá em Montemor. É simples. Pronto, isso não foi concretizado. Acabei também noutro grande clube, onde também tive muito orgulho em representar. E pronto, não fica mais nada a dizer. Então. O que fica a dizer foi que onde joguei, tentei sempre dar o meu máximo e só não dei mais porque não consegui. Pronto, porque eu esforçava-me, cuidava-me, né? E pronto. Rui, nesta caminhada, alguma coisa que ficou por concretizar ou por dizer? Tu foste forçado a paragem, mas ainda assim, nestes momentos todos, ficou alguma coisa por concretizar ou por dizer? Não. Na União, o meu objetivo foi cumprido, que era, quando sair da União, a União ficar na segunda divisão B, que na altura começou-se a chamar Campeonato Nacional de Séniores. Escoralense tive o problema de só fazer um jogo na última época. Eu, por mim, hoje em dia ainda jogava. E se calhar ainda nesta altura ainda andava lá no Estrela Escoralense. Ainda andei armado em treinador, tirei o curso de treinador, mas não me fascina. O que me fascinava mesmo era jogar futebol e sentir aquela adrenalina do domingo, porque treinar também nunca gostei muito de treinar. Gostava muito de vir ao treino, mas não gostava muito de treinar. E a adrenalina do domingo, e acho que futebol para mim só na televisão e só como adepto. Trocaste o futebol pelo póquer, é isso? Não, o póquer agora também não há nada. Agora dá 8 meses para cá, ou há 9 também não. Mas também jogo muito menos agora.
Mas o futebol era melhor que o póquer, apesar do póquer poder dar mais dinheiro. Agora dedicas-te mais a mudar as fraldas? Sim, isso tem que ser. Ia brincar com ela, e ela está uma pestinha grande, na para sossegada, tenho que meter em forma para começar a correr atrás dela. O ser pai, para vocês, vai compensando também a falta do futebol? Sem dúvidas, eu não fui pelo póquer, mas troquei o futebol pela minha mulher e pelo meu filho, né? Pronto, isso é uma alegria, poder acompanhar o crescimento dele. Nunca pensei que um ser tão pequenino, né, pudesse me fazer tão feliz. E pronto, também troquei o futebol também pelo trabalho. Pronto, hoje a minha vida é trabalho, eu praticamente não desliguei-me do futebol, aqui raramente vou ver um jogo, pronto, desliguei-me mesmo, até porque mesmo a nível psicológico também não é fácil, e eu tentei meter uma borracha e evitar ir ver os jogos para ver se não custa tanto, porque é uma coisa que nós nos habituamos a fazer desde pequeninos e que depois chega a um ponto e nós mentalizarmos que aquilo acabou, né, que aquilo que nos dá tanto prazer e o nosso sonho, né, que naquilo, a gente tem que ter sempre o sonho disto, daquilo, do objetivo, pronto, sempre foi um sonho, né? Nós quando éramos mais pequenos provavelmente poderíamos ter o sonho de, olha, eu gostava de jogar no Benfica, gostava de jogar no Real Madrid, no Milão, onde quer que seja, né? Mas depois chegamos ali a um certo momento em que começamos a cair em nós e a saber que esse sonho é impossível, mas que o sonho continua, porque mesmo ao nosso nível, que foi um nível sempre baixo, o sonho tem de continuar, e o prazer e tudo, e então hoje em dia desliguei-me para tentar apaziguar um bocado a dor que foi ter deixado de jogar futebol. O homem de facto é um poeta a falar, já o dizia o Jorge Pinto. Rui, vou dar uma oportunidade aos dois para um momento sincero e sem filtros. Rui, o que é que achaste do teu irmão como jogador? Tinha qualidade, gostava mais treinado do que eu. Se calhar se eu tivesse o gosto pelo treino que ele tinha, se calhar tinha sido melhor guarda-redes do que eu que fui. Dava-lhe uns toques. Mas também algumas vezes foi injustiçado aqui no União, não sei bem porquê, mas houve uma altura que diziam que os fradinhos é que mandavam no União, mas a gente também raramente jogava, não sei porque é que diziam essas coisas, mas acho que foi algumas vezes injustiçado no União, e se calhar depois ele no último ano se calhar não gostou quando teve que sair do União, mas se calhar até foi o melhor para ele abrir os olhos para outras coisas, porque a gente depois estamos aqui só no União, só víamos União, e viver outras realidades, foi o meu objetivo quando eu saí do União, era tentar viver outras realidades, e vivi aquela dos Coralenses só, e acho que foi o melhor que lhe podia ter acontecido quando ele saiu aqui do União. Sabes, Rui, quando nós trabalhamos, normalmente acontecem sempre injustiças. O mais importante é a nossa consciência, e tenho a certeza absoluta que a vossa consciência, o vosso amor à União, o vosso percurso faz com que vocês estejam de consciência tranquila. É o mais importante. João, agora podes dar porrada à vontade no irmão mais novo. Afinal, como é que era este homem que, pelo visto, nos penaltis, é que de facto o gajo tem um feeling tremendo nos penaltis e defendeu penaltis importantíssimos com a camisola também do Grupo União Sport. O que é que achas do teu irmão enquanto guarda-redes? Ele facilitou-me a minha opinião, né? Ele disse, o erro dele era a falta de trabalho durante o treino, porque ele chegava ao domingo, para mim foi sempre aqui dos melhores do distrito, fazia a diferença, também nem sempre as coisas corriam bem, mas isso era impossível, né? Mas ele, se tivesse uma capacidade de trabalho no treino, porque é muito importante, principalmente tanto nos jogadores como no guarda-redes, mas no guarda-redes o treino é mais difícil, né? É tirar-se para o chão, pronto, quando íamos treinar ao pelado e estar ali a arranhar-se todo, e cambalhotas e coisa, e levanta-se e cai, é um treino mais complicado e mais difícil. Agora, de resto, quando o meu irmão há bocado disse que tinha sido campeão aqui na terceira divisão pela União e que foi para a segunda divisão distrital, é tão simples quanto isso que eu vou dizer, por isso acho que faz uma análise correta. Nós, nesse ano, nos Estrelas Coralenses, tínhamos os dois melhores guarda-redes do distrito, que era ele e o Nuno Brás. Então estavam lá os dois, e até jogavam à vez, um jogava um domingo, outro jogava outro domingo, por isso a qualidade dele estava lá. Eu uma vez fui ver um jogo de júniores, ou campo número 2 do Estado da Luz, no antigo Estado da Luz, em que o meu irmão jogava no Lusitano de Évora, e eu vi o jogo atrás da baliza, vi o jogo todo atrás da baliza em que ele estava a defender, tanto numa primeira parte como depois na segunda. E ele fez deve ter sido a melhor exibição da vida dele. O Lusitano empatou lá 0-0, ele deve ter feito para umas 40 defesas, defendia tudo. Normalmente contra o Benfica os jogadores defendem quase tudo, né? E ele, naquele caso, calhou ele. Foi a melhor exibição da vida dele que eu vi e presenciei, e estava lá a ver o jogo. Por isso, ele tinha qualidade, se calhar até para jogar umas divisões acima, quando a União aí teve nas divisões acima, mas pronto, faltava e tinha aquele handicap, na minha opinião, que era a falta de rigor no treino. Pronto, baldava-se muito no treino. Mas depois chegava ao domingo, pronto, fazia a diferença.
Ao domingo depois não facilitava. Também às vezes há jogadores de treino e jogadores de jogos, né? E o meu irmão era um jogador de jogo. Estamos a falar na semana em que o União fez 106 anos. A entrevista vai passar mais tarde na rádio, mas nestes 106 anos o João, e daí há pouco ter falado naquela questão do poeta que o Orelhas, o nosso amigo Orelhas, disse, e permite-me ler aquilo que tu escreveste a propósito dos 106 anos do Grupo União Sport, e passo a ler. Aqui comecei, aqui aprendi, aqui cresci, aqui ganhei e perdi, sorri e chorei, mas feliz fiquei por vestir a tua camisola e perdoa-me se mais não fiz. Foi porque não consegui. Muitos parabéns, União. Foi aquilo que ao longo desta conversa ficou patente. Foi a tua entrega, o teu empenho, a tua postura. O Rui é o tal jogador que gosta dos jogos e da terceira parte, que é fundamental. Uma terceira parte que faz com que as amizades ainda fiquem mais fortes. E muito obrigado por terem vindo num serão, após o jantar, sair um pouco da vossa casa e da vossa família, ou do vosso emprego, para estar aqui na Rádio Nova Antena a recordar um pouco aquilo que foi o vosso percurso, a vossa vivência, e há coisas que às vezes a gente diz aqui num momento e que nos faz recuar, e quem nos vai ouvir vai recordar esses momentos, e isso é muito bom, porque isso faz parte da nossa história. A terminar, não sei se querem dizer alguma coisa, uma mensagem especial aos unionistas, aos adeptos, à família, o que quiserem. Pronto, isto foi bom, agradecer também a ti, Paulo, esta entrevista, que nós recordamos os bons momentos que passámos, né? que já é passado, e de resto agradecer também à minha mulher, também que me apoiou sempre nos anos que eu chegava tarde a casa, e que também chegava depois tarde, também depois dos jogos, e pronto, era só isto que eu queria dizer, e agradecer mais uma vez. Rui. Primeiro que tudo, dar os parabéns à União publicamente, já que a União fez 106 anos, e sem festa, sem nada, não. Já que o ano passado recebemos o diploma somos sócios desde que nascemos, 30 a 35 anos de sócios. O ano passado fomos, quando foi o aniversário da União, recebemos o diploma dos 35 anos de sócios. É para saber que somos mesmo sócios desde que nascemos da União, e acho que tínhamos aqui conversa para mais 2 horas ou 3, e se fosse com o Jorge e com o Rui da semana passada ainda mais conversa havia. E agradecer-te a ti também por isto. Isto já estava marcado quase há 5 anos. Ao fim de 5 anos conseguimos fazer esta entrevista. Acho que até correu bem. Gostava de agradecer à minha esposa neste momento, que ela na altura era namorada, não tinha esse problema de chegar tarde a casa quando ela ainda estava lá, como o meu irmão tinha. Na altura era só a minha namorada. Ela ainda vivia na casa dos pais, mas agradecer-lhe a ela também pelo apoio que sempre deu, e principalmente depois de ter acabado o futebol, ela foi sempre um grande apoio nesse aspecto. Obrigado a ambos, foi um prazer ter estado com o João e o Rui Fradinho hoje na bancada desportiva.